Boa noite, paz para você. Chegando aí mais uma vez o Memorial Casa, no conforto da sua casa, a palavra de Deus te alcançando de uma forma maravilhosa. Que você possa aproveitar este momento. Teremos a palavra de Deus sendo ministrada, o louvor de Deus para abençoar o teu coração. Então, fique aí ligado, convide as pessoas que estão ao seu redor ou na sua casa, junta aí a família, mande o link deste programa para os grupos, né? E derrama de Deus também onde você estiver, aproveita, deixa Deus alcançar os corações sedentos. Amém? Eu quero começar com você nesta hora orando, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar e te louvar e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui recebendo do Senhor. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo dia em que a gente pôde viver, trabalhar, por tudo que passamos hoje, Pai, e estamos aqui. Eu quero te agradecer pelo teu cuidado. Ó Deus, e agora também oro pelas pessoas que estão neste momento ouvindo este programa e peço ao Senhor que os visite de uma forma maravilhosa e alcance seus corações. Eu quero entregar em tuas mãos tudo que vai ser dito nesta noite, o louvor, a palavra, que o Senhor tome o controle e que o Senhor faça segundo a tua vontade. Mas, por favor, fale conosco. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Fiquem agora com o louvor. Se permita estar se lançando nos braços do Pai e deixa que o Espírito aquiete o teu coração para que você possa acomodar a palavra de Deus e beber daquilo que Deus tem para você. Amém? Tempestade, eu vejo
está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei, não serei abalado. Nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo. Não me desapontou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei, em ti eu vencerei, pois firme estarei, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais. Maravilhoso esse tempo de louvor, né? Como Deus fala nos nossos corações através do louvor. Aquieta a alma, abre os caminhos da nossa alma,
para que a gente possa receber a palavra. Ser ministrado pelo louvor é uma bênção muito grande e nós vamos continuar adorando a Deus, louvando a Deus através dos nossos dízimos e oferta. Neste momento vai aparecer aí para você 2 QR Codes, um para dízimo e oferta e o outro para o nosso legado. Fique à vontade, enche o teu coração de alegria dos céus, gratidão por tudo o que Deus tem feito por você. Em adoração, venha adorar a Deus com o que Ele tem te dado. Amém. Chegamos no momento tão esperado, o momento da palavra de Deus, o alimento de Deus para o nosso coração. Que Deus possa, nesta noite, quebrar em nós toda resistência mental, toda resistência emocional e que Ele possa encontrar abertura em mim e em você, para que a gente possa beber daquilo que Ele tem para nós neste momento. E eu trouxe uma palavra de Deus para você. Hoje nós vamos estar falando sobre as diferenças, não é? Eu pensei nessa palavra em cima do texto que Paulo nos escreveu através da carta de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, que diz assim, 1 Coríntios 9, 19. Sou homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei, para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Pai, fala conosco através da Tua palavra, traz o entendimento que o Senhor quer que tenhamos nesta noite, em nome de Jesus. Falar de diferenças é fácil, mas viver em meio às diferenças não é tão fácil assim. Um dos maiores desafios cristãos não é conviver com pessoas fáceis de conviver, mas sim conviver com as diferenças. Porque olhar para aquilo que é diferente e, ao mesmo tempo, ter que me unir, me conectar, é desafiador, não é? E Paulo, em cima desta palavra, ele nos mostra o quanto ele se entregou, se anulou, os movimentos que ele fez para que ele pudesse chegar a um nível de maturidade, ao ponto de se anular em prol da missão. Então, o que Paulo está trazendo é que nós estamos no meio de uma missão, e essa missão é alcançar
o outro, alcançar o maior número de pessoas. E esse é o foco, não é? Esse é o foco. E aí, eu quero pensar com vocês que cada pessoa tem o seu jeitinho único de ser, não é? Deus não criou pessoas iguais, ele criou pessoas diferentes e ele espera que nós nos conectemos, que nós estejamos unidos em amor, porque é somente em amor. Estar ligados numa relação de amizade, de trabalho, ou até mesmo no nosso casamento familiar, social, e saber lidar com essas diferenças, nós precisamos desesperadamente de um amadurecimento emocional. Porque quando isso não acontece, nós vamos estar muito mais voltados para aquilo que é nosso. Então, a grande questão da humanidade não é a existência das diferenças, mas o fato de eu achar que eu estou certo, que a forma como eu penso é certo, como a forma como eu reajo é o certo. Então, os conflitos eles se dão justamente nesse tempo em que as diferenças precisam se unir, se conectar, não é? Os conflitos surgem através disso aí. Se você parar para pensar de onde surgem os seus maiores conflitos, você vai me dizer claramente que vem dos relacionamentos, não é? E aí Paulo vem trazendo para a gente, descrevendo como ele age, né, na relação e na conexão com o que é diferente. E logo abaixo do texto que a gente leu, nós vamos daqui um pouco mais também completar a leitura do mesmo texto, ele vem ensinando como atingir essa maturidade. Então, eu quero pensar com você que é complicado mesmo, não é fácil. Nós precisamos ter uma razão muito forte para que a gente possa encarar isso, abrindo mão daquilo que é nosso, não é? Então, o primeiro ponto para que eu possa alcançar uma maturidade nos meus relacionamentos, eu preciso entender que a humildade é essencial. Sem humildade, eu vou bater de frente. Sem humildade, eu vou querer que o outro pense como eu penso. Sem humildade, eu não vou ouvir e nem considerar o que o outro traz. Sem humildade, eu não vou validar o que o outro sente. E isso é que surge, então, os conflitos. Sempre que eu vou falar de diferenças, eu gosto de citar uma ilustração que faz a gente entender bem a forma ideal para a gente conseguir alcançar um certo equilíbrio nos relacionamentos, considerando as diferenças. Porque sempre que a gente fala em diferenças, a gente logo pensa o que é certo e o que é errado. E não é isso. Diferenças são formas de funcionar, são formas de comunicação, são formas de cultura, são formas de reações, não é? Então, é um conjunto de coisas agindo em nós que nos faz únicos, né? Então, dentro dessa ilustração, talvez vocês já ouviram, vai falar de o primeiro contato de uns cegos, vamos pegar aí uns 4, 5 homens cegos, o primeiro contato deles com um elefante, não é? Havia uma vila que existiam alguns cegos por ali que nunca estiveram diante de um elefante. Então, um sábio chegou e decidiu trazê-los até eles um elefante que apareceu na região e combinou que cada um iria tocar uma parte daquele elefante e descrever o que seria o elefante. Então, um toca na lateral do elefante e diz assim: eu estou diante de um grande paredão. O outro toca na orelha do elefante e ele diz assim: isso não é um elefante.
isso é um leque de abano. O outro toca na tromba do elefante e ele diz assim: isso é um tronco? É um grande tronco. O outro toca no rabo do elefante e ele diz: ah, isso é uma cobra. E de longe o sábio olhou tudo aquilo e disse: todos vocês estão certos. Todos vocês estão certos naquilo que falaram. O que a gente aprende é que cada um falou no seu ponto de vista. Cada um falou da forma como ele estava vendo, o ponto no qual ele estava tocando. Então, era real, verdade, ele não mentiu. Haviam ali, pelo menos, 4 verdades sobre o elefante. O resumo disso, a moral dessa história, dessa ilustração, é que sábio não é aquele que viu um ponto de vista. Sábio é aquele que tem a capacidade de acolher os 4 pontos de vista e fechar o desenho do elefante. Então, somente o humilde consegue fazer isso. Porque quando nós nos sentimos cheios da razão, que o meu ponto é a verdade, dificilmente eu aceitaria um deles falar em paredão, cobra, tronco de árvore, leque de abano. Eu iria interrompê-los. Isso é a diferença, sabe? A vista, o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Sermos humildes nos faz considerar e validar as verdades existentes, ainda que para nós não faça nenhum sentido. Por isso que a humildade, ela precede esta flexibilidade que Paulo traz no texto. É aceitar a forma como o outro vê. E parece-me que, mesmo entendendo o contexto, né, da carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que Paulo escreveu porque havia muitas divergências, muitas diferenças, muitos conflitos por conta das diferenças, mas a sensação que dá é que Paulo está falando desta conexão primeira, desta conexão que nos faz, muitas vezes, ter que nos tornar parecido com o outro para o ganhar. Porque a palavra pregada não é eu aceitar, me acomodar ou simplesmente ser passivo diante daquilo que o outro traz. A palavra de Deus, ela transforma. Então, quando Paulo fala, eu me tornei né? Ele se fez de tudo para com todos, eu me tornei fraco para com o fraco, eu me tornei judeu para com o judeu, eu me tornei como aquele que não tem lei para também ganhá-lo. Então, bate uma sensação de que ele está falando aí de pessoas alcançadas, novos convertidos, pessoas que estão chegando à igreja, que vêm de de uma outra cultura, não é? Esse abraçar primeiro, essa primeira conexão, para que depois seja ajustado na palavra de Deus, transformado e trabalhado. Quando eu comecei a ler isso, eu fiquei assim, pensando na célula, não é? A nossa igreja é uma igreja bem dinâmica em células, não é? E o trabalho de célula é fenomenal. É onde a pequena igreja se reúne e de perto, de verdade, a gente consegue ver as diferenças. No nosso contexto, é lá na célula que a gente percebe, nesse contato, como funciona cada um, não é? Então, trazendo esta palavra com esse pensamento para a célula, também, não só a célula, mas em todo lugar que você está. O nosso foco é esse, alcançar o maior número de pessoas, aprendendo com Paulo. Mas, falando de relacionamento, eu posso apontar a célula como, às vezes, um grande desafio, não é?
ou aquela pessoa que você cuida, que você está se dedicando, que é tão diferente de você, que pensa tão diferente do seu jeitinho de pensar, que se comunica tão diferente do seu jeitinho de comunicar. Às vezes a gente parte para o lado mais fácil. E sabe qual é o lado mais fácil? Quando eu me deparo com uma diferença que, ao meu ver, é gritante, é mais fácil eu me esquivar, é mais fácil eu fugir, é mais fácil rejeitar, não querer o contato. Por quê? Porque vai dar conflito, não é isso? Então, precisamos entender um pouco essa palavra conflito nos relacionamentos e trazer um significado diferente, porque onde há relacionamento, vai existir ranhaduras. Então, o que seria esse conflito, se não uma tentativa de ajuste? Não é? Mas, às vezes, a gente não quer sentir dor, não quer ficar desconfortável, não quer se expor, a gente não quer abrir mão de algumas situações, a gente mantém, às vezes, um posicionamento, então é melhor deixar quieto. Não vou mexer com fulano, com ciclano, porque é muito diferente, pensa muito desigual e vai dar os conflitos. Então, eu quero pensar com você, que quando você vê o menor sinal de conflito, é uma convocação para ajustar, não é? E aí, muitas vezes, Deus coloca pessoas nas nossas vidas e nós mesmos, nas vidas de outras pessoas, e no meio da dinâmica relacional, nós funcionamos como verdadeiras lixas, sabe? Lixas para ir abastando as arestas existentes em nós. Porque o que é que não permite a conexão e o ajustamento, se não essas arestas? E o que seriam estas arestas, se não o meu ego, se não aquilo que eu gosto, se não a minha zona de conforto, se não a minha razão, se não a minha postura, o meu umbigo que é meu, sabe? E às vezes a gente perde uma oportunidade grande de nos relacionar com o diferente e vamos ficando cheios de arestas. Nós percebemos que quando o outro também vem cheio de arestas, nós vamos encostar e dói, não é? E aí, o que a gente precisa entender? Que faz parte do relacionamento. Crescer dói, sabe? Crescer dói muito. E aí, no contato, na conexão com esse diferente, nós precisamos compreender que, assim como dói em nós, dói nele também. Porque também somos diferentes demais para ele, não é? Aceitar o que é fácil, nos esquivar e nos rejeitar o outro, eu penso que, assim como somos o corpo de Cristo, rejeitar o outro é rejeitar parte do corpo de Cristo. E, às vezes, esse outro que rejeitamos, que não bate bem, que não mistura, que não combina, muitas vezes nós nos afastamos e ainda vamos criticá-lo, e ainda vamos falar dele, e ainda vamos expor o pior dele. Vamos aproveitar essa oportunidade desta palavra de Paulo e vamos nos lançar diante as outras arestas e vamos permitir, porque a lixa vai lixando para quê, gente? Para que o ajuste aconteça. Lugar de silêncio, lugar onde não tem conflitos, lugar onde há passividade, não há crescimento, não é? Então, não vamos fugir das situações conflitantes e vamos ter maturidade para encará-las. Afinal de contas, nós temos um foco, alcançar o maior número de pessoas. Uma coisa é certa, não tem para onde correr. Conflito vai ter. Se você se relacionar com alguém, você vai ter conflito. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com as diferenças? Paulo mostra, ele se faz de ir. Só que se fazer de ir, gente, é abrir mão daquilo que você pensa, é sair da sua razão, sabe? É deixar para lá
o medo de julgamentos, é deixar para lá o medo que a sua reputação se suje por causa do outro. Gente, o foco é evangelizar, o foco é acolher, o foco é abraçar, sustentar esta pessoa, ou a pessoa suportar também você, é um processo que demanda tempo, porque nós vamos abastando as arestas, ajustando, abastando as arestas, ajustando, e perfeição só no céu. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter sempre alguma aresta precisando ser abastada. Mas, às vezes, é muito fácil eu esconder as minhas arestas e apontar a aresta do outro. O que eu preciso é abrir a minha aresta, deixar que ele venha com a dele e o trabalho acontecer para que haja um verdadeiro ajuste. Como eu disse, não é fácil mesmo nós termos que conviver numa situação como essa. Mas Deus está nos chamando a um amadurecimento. Deus está nos chamando a um crescimento, né? Deus está nos chamando a um levantar e não deixar que a gente se perca da missão por causa do meu jeito de ser. A gente fala muito sobre temperamento, né, traumas. A gente considera tudo isso, mas a palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso para nos sarar, para nos curar. Quando a gente olha para a missão, a gente precisa entender que tudo isso não tem o direito de me roubar a alegria de servir a Deus na totalidade. Não é dizer que eu sou assim, que eu penso assim, mas é abrir mão de tudo isso. Por isso que eu disse no início, a humildade precisa estar presente para que a gente possa, de fato, alcançar o que precisamos. Então, o caminho que muitas vezes nós acostumamos buscar para lidar com as diferenças, quase sempre são caminhos disfuncionais. E nesse texto, Paulo nos traz algumas verdades que eu quero trazer aqui. A primeira verdade que a gente vê Paulo trazendo no texto é de que maturidade é sinônimo de flexibilidade. Todas as vezes que eu me oponho, me coloco contra, me posiciono de uma forma autoritária, como dono da razão, como dono da verdade, isso me diz de que me falta flexibilidade mental. A flexibilidade mental, ela, quando executada, ela gera compaixão, ela gera empatia, sabe? Então, não é que tem que ser do meu jeito, não é que o outro tem que pensar como eu penso, que se não pensar, não tem acordo. Quando Paulo fala de tudo isso que ele faz, nós vemos a maturidade de Paulo em ser flexível, em se adaptar, não é? Ele se adapta àquilo que é necessário. Ele dar ao outro aquilo que o outro precisa para sair do lugar onde está. Não tem como eu ajudar o outro se eu não entrar no ritmo dele, na história dele, para que eu possa dar as mãos e tirá-lo de lá. Porque o meu posicionamento inflexível, rígido, autoritário, ele pode bloquear o movimento do outro. Porque como que ele vai se abrir? Ele não vai confiar. Ele vai se sentir tão diferentão que ele vai achar que não cabe nesse lugar. Então, esta flexibilidade ela é essencial na minha relação com o outro. Então, flexibilidade é maturidade. É eu poder ir e vir sem me perder de quem realmente eu sou, sabe? Não entender que isso é abrir mão da minha razão e que eu estou perdendo e o outro estar ganhando. Não. Eu tenho um foco que é alcançar o maior número de pessoas. Então, dane-se minha razão.
Eu estou indo para o céu, eu estou numa missão. Um dia diante de Deus eu vou prestar conta de tudo isso. Flexibilidade é você se permitir, no momento certo, com a pessoa certa, sabe? No momento exato em que você é convocado a ser o que precisa ser para cumprir a sua missão. E se for para negar que você tenha razão, faça isso, porque é para ganhar alguém. Sabe, Paulo, quando a gente lê, a gente percebe que nesse texto ele se tornava de uma flexibilidade fenomenal. Aliás, sempre que eu penso em flexibilidade mental, eu me lembro de Paulo, porque Paulo ele entendia o quanto isso era importante. Ele entendia o quanto isso faz parte da sua missão. Ele entendia que o fato de ser tão rígido e extremista iria comprometer a sua missão. Então, acho que essa visão primeira, desta verdade primeira, né, da gente ser flexível, é importante. Porque a gente só é inflexível quando a gente não conhece o equilíbrio da história. Quando a gente não conhece o meio, o equilíbrio, aquilo que sustenta, de fato, de forma assertiva, nós vamos para um lado ou vamos para o outro. E esses pontos de extremos, eles são altamente adoecedores, não é? Precisamos desta flexibilidade para que a gente possa alcançar o meio exato. E qual é a medida para cada um? Nós não sabemos. Nós precisamos nos permitir ir, compreender, nos doar, afinal de contas, o foco é ganhar aquela alma. Não é? Você vê que Paulo se fez de para alcançar. Jesus se fez de homem. Se esvaziou da sua glória para que pudesse também alcançar a mim e a você. E o que você tem feito lá no seu trabalho, na igreja, na célula, como líder, como cuidador de alguém, na família? Você tem se feito de a favor do outro? Como que está isso aí? Deus está nos chamando a rever esse posicionamento. Existe um foco e a gente não pode tirar os nossos olhos. A segunda verdade que a gente aprende com Paulo nesse texto é que as diferenças, elas não representam ameaças. A diferença, ela não é ameaça, ela é missão. É para isso que eu e você estamos aqui, para acolher o diferente mesmo, para abraçar esse que está diferente. Existe um caminho, existe uma verdade, sabe? Então, nós temos que tornar esse contato, esta conexão primeira, um atrativo mesmo. Nós temos que abrir mão mesmo de toda dureza, de querer mudar o outro. Deus não nos chamou para sair mudando o jeito do outro ser. Deus nos chamou para que a gente pudesse semear e derramar da vida dele no outro em amor, sabe? E em amor é isso. É não levar em conta estas coisas, mas entender que estamos indo para um outro lugar. Tudo é processo, não é? A terceira verdade que a gente vê nisso, que o fato de nós nos adaptarmos não tira de nós a nossa identidade. Paulo, ele de jeito nenhum perdeu a sua essência pelo fato de se adaptar ao fraco, de se adaptar ao judeu, de se adaptar àquele que não tem lei. Ele não se perdeu, ele sabia para onde estava indo. Paulo era um estrategista e Deus nos convida também a sermos estrategistas, sabe? A não nos perdermos disso. Talvez lá na sua célula, trazendo para o nosso contexto, tem aquele que é caladinho, tem aquele falante, né? Aquele expressivo, tem aquele questionador, não é? Tem aquele que é muito racional, mas também tem o difícil. Eu sei que tem, não é? Da mesma forma, o outro olha para mim e pode me achar tanta coisa,
lembra do elefante? É o ponto de vista. A gente não tem que discutir e brigar, sabe? Nos tornar como ele, como o outro, respeitar o outro, ter misericórdia do outro, sabe? É alcançar esse outro para Jesus, é levar esse outro para um caminho que vai chegar ao céu, é algo muito maior do que, às vezes, uma disputa, do que, às vezes, uma razão, sabe? E deixa Deus te usar do jeitinho que você for convocado. Aquele falante, às vezes, você vai ganhá-lo ouvindo mais um pouco. Ah, mas fala demais. Hein? Você está ali para ganhá-lo. Ah, mas aquele que questiona muito é muito crítico. Se faz de para ganhar, por misericórdia e por amor. Se conecte por amor. Deus tem chamado a mim e a você para nos conectarmos ao outro em amor. Nós vamos amar esse outro não para que eu me sinta bem, não para que você se sinta bem. Nós vamos amar esse outro para Deus. Você sabe o que implica isso, amar para Deus? É fechar os olhos. Porque nesse ponto, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse eu que acha, que sente, que pensa, que tem as suas convicções, esse eu não tem que existir quando o foco é ganhar almas, sabe? Então, lidar com as diferenças dentro do contexto, sabe, do nosso contexto igreja, dos relacionamentos, trazendo o evangelho, é este desafio de abrir mão de quem sou através da humildade. A outra verdade que a gente aprende com Paulo é de que existe um foco. Existe um foco. Nada e ninguém deve me tirar deste foco. O foco é alcançar o maior número de pessoas. Então vamos para lá. Não se perca no meio disso por causa do seu achismo, por causa daquilo que você cria de expectativa com relação ao outro. Isso tem que cair por terra e você deve acolher aquele que Deus te deu, entendendo que muitas vezes ele é a lixa que eu preciso para abastar as minhas arestas. Muitas vezes estamos acreditando, sabe, que eu preciso mudar o outro, que eu tenho que fazer movimento para mudar o outro. E às vezes Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, você precisa mudar primeiro. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus trazer ao seu coração. Pensa agora naquela pessoa que na relação com ela você percebe muito conflito, onde você percebe muito embate. Aquela pessoa que você olha e você quer evitar. Imagina aí o que ela tem que você não tem. Não existe pessoa de tudo ruim e nem de tudo bom. O que esta pessoa, que é um desafio para você, ela tem que você não tem? Às vezes, o que faz você se sentir tão mal é justamente não ter o que ela tem. É o que falta em você que incomoda nela. Às vezes, a pessoa que é muito dura no falar, às vezes a pessoa que é impulsiva e direta no falar, ela é bem resolutiva, ela não foge dos problemas, ela encara a vida de frente. E talvez eu não seja assim. Talvez o que falta em mim é este enfrentamento. E quando eu olho para ela, é como se eu olhasse no espelho e observasse a minha falta. Às vezes, essa dificuldade que eu tenho de me relacionar com o outro é justamente a presença do que eu preciso nele. A gente precisa se dar conta disso. A gente precisa abrir os olhos nisso. Ah, mas não é tudo isso. Existem realmente pessoas complicadas, mas ela tem a história dela. Mas a maioria das vezes, ela tem algum ponto nela de funcionamento que falta em mim. E aquilo me confronta, aquilo mexe comigo.
Então, eu reajo como se eu não gostasse. Que fique essa chamada para mim e para você, para que a gente possa estar alerta, aceitando essas diferenças, sendo um caminho de abertura para que esse diferente chegue, para que a gente possa crescer em unidade e não rachar, e não dividir, e não fugir, sabe? Dói, mas faz a gente crescer. Que Deus possa te abençoar grandemente e que Deus possa abrir o nosso coração para o diferente, porque Ele nos fez assim. Quando Deus nos criou desta forma, é para que a gente pudesse entender que ninguém vive sozinho e que essas diferenças é aquilo que nos completa. Somos seres relacionais e até a vinda de Jesus a gente precisa conviver com isso. Que Deus abençoe tua vida, que Deus traga sobre você clareza sobre esta palavra, que Deus possa nos mover a mais empatia e misericórdia. Amém? Eu vou orar com você nesta hora. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te louvar porque eu bem sei que o Senhor abriu os nossos olhos para ver o que a gente precisa ver. É muito fácil, às vezes, a gente criticar, a gente apontar. É muito fácil, o Senhor, muitas vezes, a gente se esquivar, fugir, rejeitar. Mas eu sei que há um chamado do Senhor para que a gente se posicione em amor, para que haja unidade, para que a gente possa crescer, amadurecer, não nos perdendo do foco maior, que é alcançar o maior número de pessoas. Abençoa esta igreja, abençoa todo o movimento existente nesta igreja de células, as dinâmicas que ocorrem nas células. Abençoe cada vida, abençoe, Pai querido, cada um de nós e nos faça ter esta flexibilidade mental, emocional, para que a tua graça possa encontrar abertura em nós, para que a compaixão possa fluir e o amor transbordar. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Obrigada por você ter ficado até agora com a gente. Até a próxima quarta.